Oi, gente. Hoje, segunda-feira, estamos trazendo mais um conteúdo escravo. Do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Nós, antes de falarmos sobre esse tema, queremos agradecer. Ultrapassamos os 9.000 inscritos e queremos agradecer por isso. Agora, nosso alvo é 10.000. Falta longe, falta muito, mas se vocês se inscreverem no canal, vamos chegar aos 10.000. E eu vou estar postando mais conteúdos de edificação para a vida de vocês. Hoje nós estamos com essa palavra escravo. Servo ou escravo? Na verdade, nós temos que fazer uma separação, né, entre o mundo material e o mundo espiritual. O homem tem essa relação com o mundo espiritual independente de querer ou não. Ela existe. Ah, mas eu sou ateu, não acredito em nada. Não importa, você tem uma relação com o mundo espiritual. E o mundo material? Eu quero dizer que eu sou auditor federal e trabalhei, hoje não estou aposentado, mas existem algumas atividades materiais, humanas, desenvolvida na nossa sociedade, que são denominadas análogas à condição de escravos. Aí o governo entra, há prisões, há uma série de coisas. Então essa palavra escravo é uma palavra que nós não gostamos dela. Mas querendo ou não, ela está inserida na nossa sociedade. Até 1800 e pouco, quando houve a abolição da escravatura, era escravidão no Brasil. Tinha os senhores de engenho e os escravos. Tudo girava em torno disso. A economia girava em torno disso. Na escavação de ouro, de tudo quanto é coisa. Era a sociedade do século de 1800. Mas ainda deixou resquício até os nossos dias, visto que há atividades hoje que são comparadas à escravidão. Eu, quando estive no Pará, eu verifiquei lá dentro da mata pessoas no trabalho tirando madeira, que a atividade lá laborativa era pior do que do tempo de escravidão. Era dentro da mata, com chuva, descalço, só com calção, e ali tinha muito pernilongo, que eles chamam de carapanã, né? Esse vídeo talvez esteja chegando lá em Manaus e alguém lá conhece perfeitamente aquilo lá. Mas quem vai daqui do sul, sudeste, lá para o Amazonas, a primeira coisa que ele faz é ter uma febrite quase na perna de tanta mordida do carapanã. Ele logo aprende o nome daquele bichinho. Um bichinho pequeno, mas que morde muito. Então eu encontrei dentro da mata lá um grupo tirando madeiras que perfeitamente se encontraria numa situação pior do que a escravidão. Mas é uma atividade laborativa, que eles ganham dinheiro para isso. Para cortar madeira, tirar madeira, e ganham bem. Mas as condições de trabalho é insalubre, é perigosa, é tudo quanto você quiser de ruim. Então nós convivemos com isso. Nas fábricas também tem a insalubridade. Nós vivemos numa legislação diferente, mas devemos voltar ao primeiro século. Esse primeiro século, quer dizer, na época de Jesus, na época dos apóstolos, na época de Paulo, que escreveu aos Romanos, era escravidão. Mas existia escravo e servo. Por exemplo, Abraão, o primeiro homem que Deus chamou para formar o povo de Israel, ele tinha servos e não era escravo. Os servos dele, por exemplo, quando ele teve Isaac, mandou um servo dele buscar uma esposa para Isaac. Então era uma pessoa de confiança, ele levou dinheiro, levou bens, levou... Se fosse no nosso tempo aqui, quando tinha escravidão aqui no Brasil,
Ele tinha ido para um quilombo, fugido com tudo aquele dinheiro na mão. Mas ele era bem tratado, ele era servo. Então nós vamos ver essa diferença entre servo e escravo. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servo. Isso está no livro de Romano, e o livro de Romano, no capítulo 6, ele elimina, faz a remissão com a morte de Jesus de diversas coisas. Por exemplo, a morte não mais tem domínio sobre ele. Quem aceita Jesus Cristo, a morte não tem domínio sobre ele. Você vai morrer aqui materialmente, mas espiritualmente não. Você passou da vida para a morte, da morte para a vida. É uma transição natural e você tem consciência disso nessa vida. Quem vive sem essa certeza é porque não tem Jesus. Porque lá em João, capítulo tal, diz o seguinte: quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. O que acontece? Nós não gostamos de servir a ninguém, nem a Deus. Então nós fugimos de ser servos de Deus ou escravos de Deus. Nós não queremos. Nem fala em escravidão comigo. Eu gosto da liberdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre do jugo do pecado. Mas sois servo de Deus. Ser servo de Deus é vantajoso. O mundo jaz no maligno. Nós temos dois senhores nesse mundo, o diabo e Deus. Quem serve ao diabo, e tem muita gente que serve conscientemente, e tem outros que servem por indução, e outros que servem adotando outras formas. Não é? Na verdade, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas quando ele acha alguém que não quer ir para lugar nenhum, tá neutro, esse é servo dele. Não existe neutralidade nesse mundo. Eu não quero saber de religião. Não me fala de religião. Você não é a religião que eu estou referindo. É de Jesus Cristo. Eu um dia estava pregando numa localidade e eu, conversando com uma pessoa antes da mensagem, ele falou assim comigo: talvez um dia eu dê uma chance para Jesus. Não esqueço disso. Então eu fui pregar e notei que ele queria levantar a mão decidindo para dar uma chance a Jesus. Desculpe os ouvintes, desculpe quem está ouvindo esse conteúdo nesse momento. Eu não deixei ele dar chance para Jesus. Jesus não precisa disso. Nós é que precisamos dele. Tem muitas religiões hoje que usam Jesus como se fosse uma metralhadora, uma arma, alguma coisa. Não, gente, nós somos servos dele, somos escravos dele. Então, na verdade, o texto aqui que está aí na capa do nosso vídeo, e também aqui, ele é a mesma coisa. Servo, naquela época, no século I, ele tinha a conotação de escravo. Os servos é diferente. O servo, a pessoa não detém, não comprou, ele trabalha. Hoje nós temos os empregados que trabalham sob o regime de CLT ou estatutário. Eu trabalhei nos dois. Mas, então, você, quando é empregado de alguém, você, naquele momento, você é servo dele. Ele manda você fazer aquilo outro, e você é obrigado a fazer. Você vai receber no final do mês o seu salário por aquele serviço prestado. O escravo não tinha salário, não tem nada. Quando você é escravo de Jesus, você tem a vida eterna. Você tem uma recompensa. Então, vamos verificar aqui. Olha, o que diz?
a morte não mais terá domínio sobre ele. E diz aqui, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então o pecado tem domínio sobre aquela pessoa que fuma. Ele não consegue parar. Aquela pessoa que usa droga, crack, ele não consegue parar. Ele é escravo, literalmente escravo do pecado. Mas nós somos escravos implicitamente, subjetivamente, porque todos pecaram. Nós precisamos ser resgatados por Jesus Cristo. Então vamos saltar essa parte do material, da escravidão material, que houve no Brasil uma escravidão muito feroz, muito atroz, em que as pessoas eram amarradas em troncos, dormia em senzala, não tinha direito a casar, era castrado, né? Mas a palavra correta agora não veio na minha mente para mim falar, menos agressiva, mas eles usavam isso para não haver reprodução. Tinha os reprodutores que só tinha função de fazer filhos mais fortes para o trabalho, e era vendido como mercadoria. Eu tenho um amigo eu não tenho racismo comigo, então eu tenho um amigo que ele é preto, né? É escuro, é afrodescendente, conforme na melhor nomenclatura. Então eu achei uma escritura de uma escrava chamada Mafalda, numa localidade aqui perto. Ela tinha uma escritura, o patrão dela comprou e passava em cartório uma escritura. Ela tinha um número, ela não tinha vontade própria, ela não tinha nada. Então eu entreguei e falei assim, aqui ó, a Lei Áurea fez injustiça com você, toma aqui a certidão da sua avó aqui. Aí ele panhou, ele chega lá e fala assim, como é que tá a sua Mafalda lá? Então brincando, quer dizer, a gente brinca. A gente pode brincar ainda com algumas pessoas, mas hoje há um racismo, há um preconceito, qualquer coisa que você fala é levado para outro lado. A gente não pode ir no campo de futebol, se alguém gritar alguma coisa, lá fala em matar as pessoas, a pessoa não sei o que tem o futebol, desperta uma índole na pessoa, aflora, né, um sentimento muito forte. Mas então, vamos reduzir aqui para a gente não ficar muito grande. Na verdade, o servo podia trabalhar, na época de Abraão, ele podia servir a outro senhor e depois retornar. Se ele não tivesse satisfeito, o servo, ele notificava o patrão, falava, você não está pisando muito na bola comigo, eu não quero mais você. Então ele notificava e deixava e ia para servir a outra pessoa como servo. O escravo não. O escravo era comprado, não tinha vontade própria. Ele era uma propriedade. O que Jesus fez com a gente? Nós éramos escravos do pecado. Nós vivíamos sob a escravidão. Então Jesus veio para nos resgatar das mãos de Satanás. Só que ele não arranca a força. Não vai lá porque Satanás não deixa, não vende. Você tem que querer e Jesus te quer. Ele veio para o que eram seus e os seus não receberam. Então não quiseram. Mas ele veio para nos resgatar. Então você fica procurando salvação em outras coisas? Não existe. Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu na cruz, pagando o preço por sua vida, para o resgate da sua alma. Como me tornei um escravo do Senhor? Da sua parte, ele me comprou com o preço da sua vida, entregue por mim. Então ele nos comprou com a sua vida, morrendo na cruz, sem ter pecado, pagando o nosso preço, nos resgatando. Da nossa parte, eu apresentei
apresentarei a mim mesmo completamente e de livre e espontânea vontade a Ele. Há uma entrega da sua parte. Você tem que, para ter a salvação, você tem que falar: Senhor Jesus, eu quero te servir, eu quero ser teu escravo. Porque Ele não faz escravidão conforme fazíamos aqui no Brasil, ou lá no Egito, ou lá na época do apóstolo Paulo, nem nada. É diferente. Que não ignoremos, eu apresentei a mim mesmo, espontânea, completamente e de livre e espontânea vontade. Que não ignoremos essa parte. Por direito de redenção, sou propriedade de Deus. Eu não me pertenço mais. Eu sou propriedade de Deus. Mas se desejo ser útil como escravo, devo entregar-me de boa vontade a Ele para esse fim. Ele jamais me obrigará a fazê-lo. Então, ser escravo de Cristo é um grande privilégio, porque Ele nos liberta da escravidão de Satanás, nos liberta do pecado, da morte e nos dá, ao final, a vida eterna. Olha bem o que diz esse versículo. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Naquele momento que você fechar os olhos morrendo, você vai receber a vida eterna de Jesus. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ser escravo, não do diabo, conforme a humanidade é, mas escravos de Deus, ser comprado por Ele, pelo seu precioso sangue. Nós, de livre e espontânea vontade, nos entregamos a Ele. Te convido a você fazer isso nesse momento. Entregar de livre e espontânea vontade sua vida para Jesus. Só Ele tem esse poder de resgatar você. Ninguém mais. Não, nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ninguém. A religião tal é muito boa. Esquece. Jesus é o Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez, né? Senhor nosso Deus, querido Pai, abençoe todos que vão ouvir esse vídeo. Se tiver alguém enfermo, Senhor, conforte-o com teu Espírito. E se for da tua vontade, restaure, Senhor, para que viva em abundância, viva na plenitude. Mas, sobretudo, Senhor, liberte ele, coloque no seu coração o desejo de te servir e liberte-o do jugo do inimigo do pecado. Nós queremos agradecer pelos 9.000 e tantos inscritos e te pedir que o Senhor esteja abençoando a todos. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor.